Olá, gente, sejam bem-vindos novamente aqui. Eu tô secando meu esmalte, o calor tá tanto que até para secar esmalte tá difícil, né? Porque o calor não ajuda a secar, né? E não tem vento, né, gente? Então, esses dias tá muito quente. Então, eu vim conversar com vocês um pouco sobre treinos, sobre a rotina de treinos, como é que eu lido com isso, como é que eu penso a respeito de treinos, de ter tempo para os treinos, de organizar o tempo do treino, de achar um horário legal para os treinos, principalmente nessa época. Então, anotei algumas coisas aqui. Primeiro, eu quero falar sobre priorizar o treino. O que é priorizar o treino, né? Porque para a gente ter benefício da atividade física, precisa ser uma atividade física sistemática, né? Precisa ter regularidade. Você não pode praticar uma vez e largar e depois voltar, ser tipo atleta de fim de semana ou de quando aparece alguém para te animar. Não, precisa ser uma adoção, você precisa incorporar isso na sua vida. Então, baseado nisso, eu quero falar sobre a prioridade. Vamos aqui no dicionário. Alguns sabem, né, que eu sou formada em letras, não sou formada em educação física e nem nada relacionado à saúde. Minha formação é letras. Então, meu campo de atuação é pesquisa, sou muito curiosa, então leio muito, vou atrás de informação e o que eu aplico na minha vida eu trago para vocês, porque eu testo, não é? Então, isso só para falar, né, que eu gosto de ir na origem das palavras. Por exemplo, quando a gente fala para as pessoas, você precisa ter prioridades, você precisa priorizar o treino na sua vida. Às vezes causa uma certa confusão, porque quando diz priorizar, dá a sensação de que tem que ser a primeira coisa que você faz. Por exemplo, no seu dia, que você já acorde e já treine. Então, você acorda, tem um monte de coisa para fazer, você não treina nas horas iniciais, você já acha que você já desiste, né? Chuta o balde, não treina hora nenhuma, eu não consigo, isso é muito difícil e tal. Então, quero ler para vocês a definição no dicionário da palavra priorizar. Priorizar significa atribuir o primeiro lugar a. Então, o primeiro lugar não quer dizer que tem que ser no início. O primeiro lugar é o lugar mais importante. Segunda definição, considerar mais importante. Terceira definição, valorizar. Então, quando eu digo que é para priorizar a atividade física, eu quero dizer que ela tem que ser colocada num lugar de destaque, num lugar de importância. E isso não quer dizer que ela tem que vir primeiro, mas quer dizer que ela não deve ser desprezada, ok? Uma pessoa que você prioriza, não quer dizer que você vai ver ela nas primeiras horas do dia. Pode ser que você nem veja ela todos os dias, mas se ela tem prioridade, você dá a ela um lugar de valor, um lugar de destaque. Você tem tempo, você faz ter tempo para ela. Então, a atividade física precisa ser assim. Você precisa, não importa em que hora das 24 do dia você vai ter tempo para se cuidar. Quero também falar sobre uma conta. Então, de 24 horas no dia, você tirar uma hora para você não é nenhum luxo. É algo tão... Nossa, é tão legítimo isso, você ter uma hora para se cuidar e você vai ter benefícios em troca, né? Então eu fiz as contas aqui. 24 horas, você tirar uma hora para você é muito pouco, gente. Numa semana, nós temos 192 horas. Se você faz atividade física todos os dias durante uma hora, sabe quanto tempo que você está gastando? 8 horas na semana. Então, de 192 horas, você está gastando 8 para você.
184 horas você está usando para o restante de tudo que você tem que fazer. Isso eu fiz a conta em porcentagem, dá exatamente 4,16% do seu tempo. 4,16 tempo do seu tempo que você tira só para você. Você acha que isso é muito? Você acha que isso que você não merece isso? Claro que sim, claro que sim. Então, gente, 4,16 é menos que a metade de 10%. Puxa vida! Comece a lembrar disso e priorize a sua vida ativa. Então, passe a lembrar disso todos os dias, que 1 hora de atividade física é menos de 5% do seu tempo. Então, você merece muito mais que isso, mas não abra mão disso. Então, eu vou falar com vocês aqui um pouco de como que eu lido com o tempo, como que eu escolho o horário de treino. Hoje, por exemplo, é domingo. Tá um pouco mais fresco, mas tá muito quente. Então, nessas épocas quentes, eu prefiro fazer atividade cedo, o mais cedo que eu puder. Não precisa ser a primeira coisa que eu faço depois do café da manhã. Eu gosto, mas nem sempre é possível. Mas antes do almoço, entende? Aqui na minha sala à tarde bate sol nessa janela, inclusive até bate um pouco no simulador de caminhadas. E eu até me preocupo com isso, porque não é bom o metal ficar tomando calor direto assim, né? E aí eu até arrasto ele para lá e faço de tudo para preservá-lo. E eu não tenho a mínima condição de fazer atividade física aqui, sei lá, depois de meio-dia, mesmo dentro de casa. Não é possível por causa do calor que fica aqui. O sol bate aqui na janela, o vidro é escuro, tem cortina e tudo, mas fica assim, fica uma estufa. Então, não é possível, não é saudável. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção é a atividade física, ela é sempre para nos dar melhor bem-estar e não para nos jogar para pior. Então, olhar nesse calor, o horário adequado. Então, sempre eu observo o horário melhor, mais confortável para um treino legal, sabe? Então, se não dá para eu ir no início, né, antes do almoço, daí eu vou só no finalzinho da tarde, por volta de 18 horas, 18h30, que o sol já saiu daqui e começa a entrar um vento na janela. Nós temos que prestar atenção à temperatura, à ventilação, à hidratação. Então, nesses treinos aí, vocês vão ver mais do que nunca eu com um copão de chá ali, ou a água com as gotinhas de limão. Tudo isso precisa ser observado. Quando é frio, no inverno, daí eu já prefiro aqui na região de São Paulo, no inverno é de verdade, né? Punk mesmo. Então, de manhã tá muito gelado. E daí eu prefiro fazer à tarde. E aí não precisa, à tarde, mais cedo, né? Porque aí não começou o frio ainda. Então, por volta de 4 horas, né, 16 horas, assim, é um bom horário para eu começar, quando tá frio. Então, eu tô sempre adequando, sabe? Por isso que eu gosto de fazer atividade. Mais um motivo para eu gostar de fazer atividade física em casa, porque eu vejo o que é melhor para mim, o horário que é melhor para mim. Ao passo que se eu fizesse, por exemplo, numa academia, eu teria que ajustar tudo, né? Porque tem que ver a disponibilidade lá também. E aqui em casa não, eu só vejo as necessidades minhas, da minha família, e já é muita coisa para se ver, não é verdade? Então eu estou sempre me adequando. Outra coisa que eu também tenho feito, esses dias estou ainda sem o carro, meu carro não está ativo, então eu, quando preciso ir num lugar um pouco mais distante de casa, daí sim, mais do que nunca precisa ser um horário fresco, ou antes das 9 ou após 17 horas.
E aí eu vou com roupa confortável e tudo como se fosse para uma caminhada. E se precisa levar a bolsa, levo uma bolsa tiracolo, leve, com pouca coisa, com o celular dentro, com o Pacer. Vou deixar o link do Pacer aqui, que é um contador de passos, que eu uso ele tanto no simulador, como também uso quando eu voltar a fazer corrida, eu uso. E ele contabiliza as passadas do dia inteiro. Então, se eu vou, por exemplo, tem um supermercado aqui que eu gosto, que é mais distante de casa. E pelo menos uma vez na semana eu vou lá. Nesse dia eu não faço simulador, porque eu ando pra caramba. Aí eu vou num horário adequado, de tênis e tal, volto com o peso que eu consigo trazer, né? As coisas, eu gosto de comprar frutas lá e carne, então não é tão leve, mas eu trago uma quantidade que eu consiga distribuir nas duas mãos de uma maneira confortável. Então eu até faço um pouco de musculação. Então é assim que eu faço. Eu incorporo a atividade na minha vida. Então, se eu tô sem carro, eu vou fazer disso a minha atividade ou parte dela. Se eu for só pertinho, aí eu vejo lá no Pacer, fiz 3.000 passos só, 2.000 passos. Então, eu faço mais um pouco de simulador à tardezinha, faço alongamento. Então, assim, o ideal é que por dia a gente contabilize no mínimo 5.000 passos. É o que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, preconiza como uma vida ativa, né? Pelo menos 5.000 passos por dia. Quando eu corro na pista, eu alcanço 10.000 passos por dia, porque tem a ida, a vinda e as voltas que dou na pista propriamente dita. No simulador, eu faço 6.000 passos, mais ou menos, por dia. Então, o simulador e as andanças dentro de casa, quando eu tô com o celular, contabiliza, né? E quando... Mas eu não me preocupo com isso, eu não falo, vou pegar o celular para contabilizar o Pacer. Não. É que às vezes acontece de você estar com o celular falando com alguém e você tá se movimentando na casa. Tudo isso é contabilizado, entendeu? Se eu vou levar o lixo, aí sim, eu ponho o celular no bolso e vou levar o lixo, porque são 4 andares que eu desço e subo de escada e vou lá na frente colocar o lixo. Então isso contabiliza sim. Tá vendo? Então é um equilíbrio. Eu sempre fico aí por volta de 6.000 passos por dia e me sinto muito bem e tá ok, né? Qualquer dia eu vou mostrar aqui pra vocês que teve um dia que eu fui na escola do meu filho, eu tive que ir a pé para pegar o material, né, do bimestre agora, vigente, terceiro bimestre, e eu tinha prazo para buscar, e daí eu tive que ir a pé, tava sem carro, tive que ir a pé. Então peguei uma manhã, me vesti a caráter e fui. E eu gravei esse dia, qualquer dia eu vou colocar aqui para vocês, como se fosse um vlog, né, tá bom? Outra coisa que eu quero preparar também é um vlog de um dia inteiro mostrando o horário, neste dia que eu fizer, o horário que eu treinei, as minhas refeições, assim, uma coisa mais, vou mesclar o real com o ideal, né? Lógico. Claro que no dia que você grava, você fica mais atento a acertar mais. Mas ao mesmo tempo vou manter uma certa naturalidade para vocês verem que a vida é como ela é, né? A gente precisa sempre ter um olhar buscando fazer o melhor, mas é claro que a gente não tem a perfeição, lógico. Por isso que eu tenho esse canal, para vocês verem que é possível manter atividade física, é possível manter uma vida saudável, qualidade de vida, ser feliz de propósito, mas nós não somos perfeitos e nem vamos ser. E eu nem quero ser, né? Então, deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Importante adotar a vida, uma vida ativa e assim. E eu sempre vejo se tá funcionando. Então, tenho feito atividade física nesses últimos dias que tá muito quente de manhã. Tá funcionando bem? Tá funcionando bem, porque é excelente chegar tipo 3, 4 horas da tarde e eu lembrar assim, já fiz o treino.
é muito bom, porque tem dia que 5, 6 da tarde ainda tá um caloraço. E assim, eu faria se eu não tivesse feito mais cedo. Claro, como de fato alguns dias eu faço à noite. Hoje mesmo eu vou fazer à noite. Hoje foi uma escolha mesmo, porque de manhã agora eu tinha que resolver algumas coisas e queria fazer o vídeo aqui com vocês. E nem sei quantas horas, deixa eu ver, são 10h30 agora que eu tô gravando aqui. Daqui a pouco eu já tenho que lidar com o almoço e tal. Então hoje eu já fiz a escolha de fazer no fim da tarde, né? No início da noite, por volta de 18 horas. Acho que quando eu estiver fazendo, eu vou até postar lá no Instagram para vocês. Quem ainda não tá no meu Instagram, vou deixar aqui para vocês o meu Instagram para vocês me seguirem lá. Era isso então, gente. Sempre lembrar que esse tempo de atividade física é legítimo, você merece, você precisa e merece. Faça dos seus treinos um tempo agradável, sabe, legal. Escolha as suas músicas favoritas, vista-se do jeito mais confortável para você, nesse calorão, né? É tão bom a gente estar em casa, porque a gente pode ficar bem à vontade. Tome, né, o chá que você gosta, água, você tem seu espaço, você pode, não é bem melhor do que ter que sair carregando garrafa para um outro lugar e tal. Eu não estou desestimulando ninguém a ir para academia, né? Inclusive muitas nem estão funcionando normalmente ainda. Mas quem quer ficar em casa, eu estou mostrando que é totalmente possível, tá bom? E lembra de priorizar. É uma coisa que você não pode deixar para lá, né? Priorizar é não deixar para lá. Não deu para fazer de manhã, não deu para fazer à tarde, farei à noite. Fiz de manhã, tá ok, agora só no próximo dia, tá bom? Seja sempre gentil com o seu corpo, não force muito, principalmente nesse calor. O bom treino é o treino feito. Eu tenho feito 40 minutos de aeróbica no simulador e depois faço uns 10 minutos no chão. Somente pranchas e alongamentos, tá? E cada um veja o que é melhor em cada época, né? Então tá bom, era isso. Até a próxima, então. Tchau, tchau.